Numa partida entre duas equipes extremamente pressionadas, com um pós-jogo muito movimentado, Cruzeiro e Grêmio empatam no Mineirão. Bem, meus queridos, Cruzeiro e Grêmio, último jogo da 34ª rodada, né, atrasado por conta da final da Copa Sul-Americana. Uma partida que tinha um contexto muito importante para as duas equipes. O Cruzeiro buscava dar uma resposta para a sua torcida depois do vice da Copa Sul-Americana, o motivo do atraso desse jogo, né. Uma partida que o Cruzeiro ele foi extremamente mal, inclusive tem vídeo aqui da análise completa desse jogo aqui no canal. E essa partida contra o Grêmio, em casa, tinha essa questão realmente muito importante de dar uma resposta para sua torcida. Mostrar que o Cruzeiro não se abalou totalmente por conta da perda desse título. E além disso, também tem um grande peso na briga pela equipe mineira pela Libertadores. Já do lado da equipe gaúcha, o Grêmio ele visava a vitória, ou no mínimo pontuar nessa partida, por conta da briga ferrenha que vem enfrentando contra o rebaixamento. No início do jogo estava somente a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então pontuar, mesmo fora de casa, era extremamente essencial se o time quisesse manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então bem, com essa introdução das duas equipes já feitas, né, vamos para as escalações. Meus queridos, do lado da equipe do Fernando Diniz, né, o Cruzeiro ele veio ao campo com Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Villalba na zaga e Marlon na lateral esquerda. Lucas Romero e Lucas Silva, né, essa aqui sendo uma das poucas alterações para o time que jogou a final da Copa Sul-Americana, na volância, e Matheus Pereira fazendo aquela função de meia, camisa 10. Ponta esquerda, Barreal, outra alteração, ponta direita, Gabriel Veron, e no ataque, Lautaro Dias. O Caio Jorge ele sentiu uma lesão, né, e na faixa do meio de campo, o Matheus Henrique ele também sentiu uma lesão, então esses foram os dois principais desfalques da equipe mineira para essa partida. Já do lado do Grêmio era basicamente força total, né, uma equipe que vem oscilando bastante, eu vou comentar muito disso no futuro do Grêmio, né, muito por conta também das falas do Renato Gaúcho no pós-jogo, que francamente, Renato, você foi patético nessas declarações, sinceramente, foi muito mal. Mas bem, a equipe veio a campo com o Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Caio e Gemerson na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Aqui a gente tem a novidade do Rodrigo Caio, né, que veio a completar uma partida como titular depois de muito tempo mesmo. Na volância, Vilha Sante e Doide, com o Cristaldo fazendo a função de meia, camisa 10. Ponta direita, Soteldo, ponta esquerda, Aravena e no ataque, Martin Braithwaite. E bem, meus queridos, a gente tem um início de jogo um tanto quanto movimentado. O Cruzeiro tendo a posse no campo de ataque, tentando fazer essa pressão, marcando impressão na saída de bola do Grêmio, realmente tentando fazer esse pequena abafa, afinal jogava em casa e precisava do resultado, por conta de toda essa briga pela Libertadores e também por conta do momento atual do time, né, de ter que dar uma resposta à sua torcida. Já do lado do Grêmio, a gente tem uma equipe que tinha um estilo de jogo extremamente bem definido. Iria se defender a maior parte do jogo e tentar sair em contra-ataque sem velocidade, aproveitando muito da velocidade absurda de Soteldo e do Aravena, de seus dois pontas. E foi justamente numa jogada dessas de contra-ataque que o Grêmio ele acabou fazendo seu gol. Você tem uma jogada em velocidade pela lateral direita, né, com o João Pedro lateral, ele acaba chegando no fundo do campo, né, toca para o meio da área para Martin Braithwaite, que no meio de uma zaga do Cruzeiro completamente esburacada, né, novamente o Cruzeiro errando essa questão da marcação, dá um toquinho de letra e o Cássio também vai muito mal no lance pro fundo do gol. E aí o Grêmio ele fazia 1-0. O Grêmio, seguindo essa sua estratégia base, e conseguia fazer um gol que era importantíssimo. O time ele se colocava na frente do placar. Um jogo que, bem, eu já disse todo o cenário importantíssimo que tinha aqui pro Grêmio, né? Tinha que ganhar ou tinha que no mínimo pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. E a sequência realmente foi de um Grêmio que ele teve 2, 3 bons contra-ataques, né? Todos em velocidade, né? O Cruzeiro ele realmente sentiu esse gol, porém desperdiçou todas as chances de ampliar o placar e ficar mais tranquilo ainda para essa partida. E aí, cara, a reta final do primeiro tempo é de um Cruzeiro que ele vai ter a posse, novamente no campo de ataque, marcando pressão à saída de bola do Grêmio, que erra muito. Eu ainda vou falar na análise do futuro do Grêmio, mas o que é bagunçado essa zaga do Grêmio, meus amigos, é brincadeira. Isso aqui é um demérito gigantesco pro Cruzeiro, porque mesmo tendo toda essa posse, mesmo marcando pressão, sofria para penetrar essa linha de zaga. Porém, em situações realmente de dificuldade, é o momento que os craques aparecem. E o craque do Cruzeiro apareceu. Matheus Pereira faz uma bela jogada individual, toca para Veron, o Veron devolve com um toque de cavadinha maravilhoso para quebrar a linha de marcação do Grêmio. E o Matheus Pereira, cara, de primeira fuzila pro fundo do gol Marquezinho, empatando a partida no finalzinho do primeiro tempo, fazendo toda aquela pressão, toda aquela posse, toda aquela marcação-pressão que o Cruzeiro ele teve durante todo o primeiro tempo praticamente, fazer valer. Empatava a partida e era extremamente importante, ainda mais nessa reta final de primeiro tempo, para dar aquele up a mais pro elenco do Cruzeiro, para voltar ainda mais motivado pro segundo tempo. E o primeiro tempo ele terminou realmente com esse cenário, né? Um Cruzeiro que ele teve a posse durante a maior parte da partida, tentando propor o seu jogo, né? Aquele jogo clássico do Diniz, vamos ter a posse, vamos tentar fazer a melhor jogada possível, trocando passes, triangulações e por aí vai. Porém, sofreu muito para quebrar realmente essa linha de zaga do Grêmio. E um lance de genialidade, como eu descrevi aqui, foi lá e empatou a partida. Já do lado do Grêmio, cara, a equipe ela seguiu a exata estratégia que foi pro Mineirão para fazer, se defender e sair em contra-ataques em velocidade. E conseguiu fazer o seu gol e inclusive poderia ter ampliado, como eu disse, teve 2, 3 chances muito boas depois que fez seu gol, naquele momento de baque realmente do Cruzeiro. Porém, acabou desperdiçando, inclusive chances com vantagem numérica.
E, bem, quem não faz no futebol acaba levando. E levou o gol de empate numa jogada realmente individual do outro time. E, bem, meus queridos, se a gente teve um primeiro tempo bem movimentado, com as duas equipes tendo estratégias muito bem definidas e cumprindo essas estratégias com maestria, o segundo tempo foi de dar sono. Essa é a grande realidade. A gente tinha um Grêmio que agora só rifava a bola, não tinha mais tanta velocidade, não tinha mais aquele jogo físico realmente para conseguir sair em bons contra-ataques e consequentemente dava muita bola pro Cruzeiro. Já o Cruzeiro, meus amigos, tinha uma dificuldade extrema para construir jogadas, sofria ainda mais para conseguir furar essa linha de defesa do Grêmio e realmente criou pouquíssimo. A gente ainda tem uma reta final de segundo tempo com uma trocação muito boa. O Grêmio, por exemplo, tendo uma chance no último lance com superioridade numérica novamente para fazer seu gol. Porém, fora isso, né, sendo bem sincero, a gente não teve nenhuma grande chance no segundo tempo. Foi o completo oposto do primeiro, um jogo extremamente parado, sem grandes chances e sonolento. E a partida ela terminou com esse cenário realmente, a gente não teve muita coisa pra falar aqui do segundo tempo. Um empate que acaba não sendo bom pra ninguém. O Cruzeiro não consegue se consolidar nessa briga por uma vaga na Libertadores. Agora pode ver, por exemplo, Corinthians e Bahia ultrapassarem a equipe mineira na próxima rodada em caso de vitória dessas duas equipes. E novamente o desempenho ele preocupa, mas eu ainda vou falar disso no bloco do futuro do Cruzeiro. Já do lado do Grêmio, é uma equipe que provavelmente teve as melhores chances da partida pra fazer seus gols. Teve chances claríssimas e contra-ataques, porém acabou vacilando e não conseguiu matar a partida. E naturalmente foi cobrado por isso. Uma equipe que novamente apresentou um desempenho ruim, com pouquíssimas ideias, um elenco que é paupérrimo, um trabalho do Renato que é paupérrimo, que tem muitos pontos a serem levantados e que eu vou levantar no bloco do futuro do Grêmio. Mas no geral foi uma partida muito parada realmente, que o resultado final não foi bom pra ninguém. E bem, começando aqui pelo bloco do futuro do Cruzeiro, e eu sei que talvez moralmente o Cruzeiro não seja o vencedor dessa partida, porém eu tenho muito mais coisa pra falar do Grêmio, então eu vou deixar pro final. Gente, o que a gente viu aqui foi mais uma exibição ruim desse Cruzeiro do Diniz, que só venceu 2 das 12 partidas que teve Diniz como seu treinador à beira do campo. Gente, eu não tenho muito o que falar. Foi basicamente a mesma estratégia de jogo da final da Copa Sul-Americana. A diferença é que agora o Matheus Pereira tirou um lance de gênio da cartola e foi lá e empatou a partida. Porque o natural realmente seria o Cruzeiro perder esse jogo. Gente, é uma bagunça defensiva inacreditável, deixando inúmeros espaços, principalmente nas laterais. Do mesmo jeito que o Racing ele se criou no sábado na final da Sul-Americana, o Grêmio se criou ontem e só não fez mais gols porque realmente foi muito incompetente no último terço do campo. É uma zaga completamente bagunçada, de um goleiro que também não vive o melhor das fases. O Cássio ele vai muito mal no gol do Grêmio, na minha humilde opinião. E na fase construtiva, talvez seja até pior. É uma equipe que tem uma falta de criatividade inacreditável, que troca muitas passes, muitas triangulações nessa faixa do meio de campo, antes do último terço, mas não consegue furar as linhas defensivas do adversário. Gente, a gente tá falando de uma linha de zaga do Grêmio que é horrorosa. Eu ainda vou falar disso nessa análise. O Cruzeiro teve uma dificuldade extrema para furar essa linha de zaga. E como eu disse, se não fosse uma jogada individual de um jogador diferente, de um craque como o Matheus Pereira, teria saído com a derrota, mesmo jogando em casa. O segundo tempo do Cruzeiro, um time que tinha total posse de bola contra um adversário que não queria jogar, é ridículo, cara. O Cruzeiro não conseguiu criar nenhuma grande chance no segundo tempo, embora toda essa superioridade gigantesca que teve. Tudo bem, você teve uma ou outra defesa do Marquezinho, mas nada realmente muito claro, sabe? É frustrante ver o Cruzeiro jogar. É realmente um final de temporada melancólico. Cara, o que a demissão do Seabra fez com esse time é brincadeira. O que a decisão do Pedrinho BH em trazer o Diniz fez com esse time é brincadeira. Matou a temporada do Cruzeiro. Eu volto a repetir isso. E sendo bem sincero, eu não vejo o Cruzeiro ganhando mais nenhum jogo nessa temporada de 2024. Isso aqui é muito possível de acontecer. Enfrenta o Bragantino na última rodada, que vai estar desesperado, né? Possivelmente brigando contra o rebaixamento ou já rebaixado. Vai depender de como o campeonato ele vai andar. Vai enfrentar um Palmeiras na 37ª rodada, que tá com sangue no olho para tentar ter alguma chance ainda de ser campeão brasileiro. E eu não tenho certeza de quem vai enfrentar na 35ª rodada, e é o meu erro, perdão. Porém, nesses dois confrontos que eu citei, eu acho que não tem a menor chance do Cruzeiro ganhar. Talvez um pouquinho contra o Bragantino, mas sendo bem sincero, um empate seria muito mais plausível. Gente, o Cruzeiro, ele matou sua temporada quando trouxe Fernando Diniz. Eu volto a repetir isso. É um desempenho ruim, são atuações individuais que também não são muito boas. Sendo bem sincero, eu acho que o elenco do Cruzeiro ele vai ter que passar por uma profunda reformulação pro ano de 2025. Se quiser manter o Diniz, vai ter que contratar jogadores que sejam a favor do Diniz, né, que joguem nesse estilo de jogo maluco dele, e mandar embora o pessoal que não funciona. Cara, o Marlon no segundo turno mal existiu. Lucas Romero, Lucas Silva até que vai. O William também tá jogando muito abaixo do que ele jogou no primeiro turno.
Lautaro Dias, cara, é um jogador que eu criei uma expectativa gigantesca, porque sempre massacrava times brasileiros quando tava jogando no Del Valle. Veio pro Cruzeiro, virou um jogador comum. Gabriel Veron deu a assistência do jogo, mas não é lá muitas coisas. Eu também tenho que citar esse banco do Cruzeiro. Gente, a gente teve Kenji, moleque da base entrando. Japa, moleque da base entrando também, se eu não me engano. E Teves, moleque da base entrando. Além do Matheus Vital no último lance da partida, praticamente. É um banco fraquíssimo. Realmente, se não é o 11 titular, o Cruzeiro não tem muito jogador, cara. Eu vou citar o resto do banco. O goleiro Anderson, aí, o Everton, Jonathan Jesus, Zé Ivaldo, tudo bem, era titular no primeiro turno. O Wallace, que é muito criticado, não joga muita bola, muito menos por valor investido nele. Vitinho, Fabrício Peralta e Wesley Gasolina. Gente, é um elenco realmente muito fraco. Como eu disse, o Cruzeiro ele vai ter que passar por uma profunda reformulação se quiser brigar por algo no ano de 2025. Mas não pode esquecer de 2024, porque ainda tá na briga pela Libertadores. Pra mim, vem muito fraco pra essa briga. E como eu disse, provavelmente sem pontuar mais pelo resto do campeonato, na minha humilde opinião. Porém, tem que acreditar, porque é o que resta e uma classificação para Libertadores pode mudar completamente, não só o planejamento, mas também o investimento pro ano de 2025. E agora, partir pro Grêmio, que eu tenho também muita coisa para falar, principalmente do senhor Renato Gaúcho, que agora tá se sentindo no direito de enquadrar jornalista, né, de enquadrar aqueles que questionam o seu trabalho fraquíssimo à frente do Grêmio neste ano de 2024. Gente, começando pelo desempenho do time em campo. A zaga do Grêmio não existe. É uma zaga fraquíssima. Ontem, novamente, o Grêmio sofre um gol nas costas de um jogador que é extremamente criticado, que visivelmente não tem nível para esse time, que é o Reinaldo. Esse que é somente uma das peças dessa zaga completamente horrenda do Grêmio, que ano passado foi carregada por um Luizito Soares, que só deixou o saldo do time positivo porque é um jogador fora de série, mas que se fosse depender do resto da equipe, o Grêmio não teria terminado o vice-campeonato no ano passado. E isso é tão verdade que nesse ano tá brigando para não cair. É um elenco fraco. É um elenco que não tem estilo de jogo. É um time que também não tem pegada. Gente, é uma falta de vontade realmente do Grêmio na hora da marcação inacreditável. Além de não ter trabalho para fazer uma boa linha de marcação, para fazer uma boa linha de zaga, para sair coordenado em contra-ataques, não tem garra. Os caras parecem que estão sem vontade. Essa é a grande realidade. E muito dessa bagunça que é o Grêmio passa pelo seu treinador. O seu treinador que no meio do segundo tempo, quando o Grêmio ele ainda tinha uma mínima expectativa de sair em contra-ataques e talvez sair com a vitória do Mineirão, ele saca o Soteldo pra botar o Edenilson. E aí eu tenho que entrar no bloco do senhor Renato Gaúcho. E aí eu vou começar aqui puxando algumas das falas dele, né? Eu vou começar por uma que é a menos pior, na minha humilde opinião. Abre aspas pro Renatão. Não tenho visto nenhum time na Série A mostrar um grande futebol. O City está a 5 jogos sem vencer, Real Madrid, e quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro? Importante não é jogar bonito, e sim fazer pontos. Gente, é inacreditável. Assim, eu não venho falando muito do Grêmio aqui em vídeos no canal, porque realmente, muitas vezes nas rodadas tem jogos mais importantes, porém eu venho acompanhando muito da mídia realmente gremista, lá no Sul e por aí vai. E assim, essa aqui não é a primeira mitada que o Renato Gaúcho ele tenta dar em entrevista. É um treinador que vem arranjando desculpas atrás de desculpas para tentar explicar o inexplicável, para tentar explicar esse desempenho horrendo do Grêmio nessa temporada de 2024, que é muito culpa dele. É um treinador que não aceita receber críticas. E quando recebe elas, dá declarações infelizes como essa daqui. Abre aspas novamente. O presidente está aqui e sabe da minha capacidade. Por isso me mantiveram no cargo. Eu sou bom pra caramba. Mais uma vez, estou sendo educado. Mas se continuarem mentindo, se referindo à imprensa, vou dar nomes aos bois. Esta será a minha última entrevista se vocês seguirem inventando mentiras. Vocês também têm família, têm filhos na escola. E o torcedor conhece vocês. Se continuarem assim, vocês também vão começar a enfrentar as dificuldades. Senhor Renato Gaúcho, quem você pensa que é para começar a ameaçar jornalista quando esse jornalista faz uma crítica na bola? Faz uma crítica sobre o desempenho pífio da sua equipe, que é muito reflexo do treinador que você se tornou hoje. Um treinador fraco, um treinador que, ao invés de sentar a bunda na cadeira e estudar, fica arranjando desculpinha, entrevista sim e entrevista também, para tentar explicar esse desempenho horroroso. Quem você pensa que é, meu amigo? Se você está sofrendo pressão, é porque você merece. É porque você faz o Grêmio praticar um futebol horroroso. É porque o Grêmio está brigando contra o rebaixamento. E muito disso sai desse seu trabalho ruim. Muito disso sai de você não ser mais o treinador que você era há 10 anos atrás, quando você pegou o Grêmio e ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Muito disso sai de você ter parado no tempo.
e por conta disso faz um trabalho horroroso. Você foi carregado ano passado por Luizito Soares para um vice-campeonato brasileiro e fica usando isso daí como escudo. Fica usando isso daí como se fosse muito mérito seu, quando na verdade é de um jogador fora de série que era Soares. E agora, quando você não tem ele, quando você tem um elenco mais humilde, vamos colocar assim, de mais jogadores trabalhadores, de mais gente que sua, ao invés de ter muita qualidade técnica, você não consegue fazer os caras trabalharem, você não consegue fazer os caras jogarem bola. E aí o Grêmio, ele tá passando por essa situação complicada, de briga contra o rebaixamento. E aí agora, no ápice do desespero, você vem e começa a ameaçar jornalista e depois solta a nota oficial falando: ah, mas veja bem, eu não quis ameaçar ninguém, vocês que me interpretaram errado. Renato Gaúcho, ninguém é bobo não, cara. Isso daqui é uma clara ameaça, é uma clara fala em tom de ameaça aos jornalistas. Ou vocês param de me criticar e apontar os erros que existem no meu trabalho, ou eu vou começar a jogar o nome de vocês pra torcida. Ou eu vou colocar torcedor pra começar a ameaçar vocês, ameaçar filho de vocês, buscar filho de vocês nas escolas. Cara, é de um nível tão baixo que chega a ser inacreditável um treinador de um time de Série A, um treinador do Grêmio falar isso. Isso é uma fala vergonhosa. Isso é uma fala que, se o presidente do Grêmio ele tem um mínimo de decência, ele mandaria o Renato amanhã embora. Mas não vai. Vai continuar mantendo o absurdo que é Renato Gaúcho ainda ser treinador do Grêmio. Uma equipe que não pratica futebol em 2024. Uma equipe que, na minha opinião, irá se safar do rebaixamento por conta do nível baixíssimo dos outros adversários. Muito mais por incompetência do seu adversário do que por sua própria competência. Vai escapar do rebaixamento de forma culposa, quando não se tem a intenção de escapar do rebaixamento. Porque se não fosse por um Fluminense numa fase tenebrosa, em crise, um Juventude que tem um elenco pior ainda que o desse Grêmio, e um Criciúma que não vem conseguindo os resultados, embora ainda tenha um bom trabalho, se não fosse por esses caras, se não fosse por esse desempenho abaixo dos adversários, o Grêmio estaria na zona de rebaixamento. E ainda tem chance de terminar lá, tá? Só vou pontuar isso daqui. O Grêmio ainda tem confrontos complicadíssimos pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta a última rodada um Corinthians que vem embalado. Pode muito bem perder esse jogo. E se não chegar com a vida salva para a última rodada, pode muito bem ser rebaixado, a depender do resultado dos outros. O que acontece no Grêmio em 2024 não é um trabalho bom. São cenas lamentáveis, uma após a outra. E a sorte do torcedor gremista para esse ano é que não vai terminar em tragédia. Porém, se quiser mudar isso, se quiser ter um 2025 mais tranquilo, vai ter que mudar todo mundo. É senhor presidente, é Renato Gaúcho, que pelo jeito já deu um tom de despedida em algumas declarações que ele deu ontem também. É muita questão do elenco, gente. Reinaldo não pode estar no Grêmio, Gemerson também é fraquíssimo, Edenilson, Diego Costa. São muitos jogadores abaixo do nível do Grêmio. E por conta disso, a equipe está nessa situação dramática. Então, agora, para essa reta final, é tentar arrancar o máximo de pontos possíveis para sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. O empate de ontem poderia ter sido uma vitória. E eu acho que deixou um gosto minimamente amargo na boca do torcedor gremista. Porém, é um ponto importante. Não é um ponto que se joga fora. Porque se não fosse por ele, o Grêmio estaria a 2 pontos da zona de rebaixamento e estaria numa situação ainda mais complicada. E muito disso vai por conta de quem o gere. Muito disso está na conta do seu treinador, que ao invés de sentar a bunda na cadeira e tentar evoluir, prefere ameaçar jornalista. E tudo mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.